Fala galerinha, tudo certo? Vitor Goulart da MBL Niterói aqui e hoje vamos falar sobre um bicho de 7 cabeças, as relações exteriores no governo Bolsonaro. Solta a vinheta! Fala galera, hoje nós vamos falar sobre 3 países nas relações exteriores: Israel, Estados Unidos e Bolívia. Começando por Israel, é um país que foi fundado há 60 anos atrás e o Brasil apoiou a criação de seu Estado. Porém, ele nunca interferiu nas questões entre os israelenses e os palestinos até hoje, tendo sido até chamado de anão diplomático durante o governo Dilma por ter tentado dar um pitaco em algum problema que havia tido entre os dois lá em 2013, 2014, por aí, durante esse tempo. O que acontece é que agora o Brasil, com Bolsonaro, resolveu apoiar de fato Israel, mudando a embaixada de Tel Aviv para a capital israelense, Jerusalém. O que acontece é que os palestinos também falam que a Jerusalém é a capital deles e que deveria ser uma capital dividida de 2 países, da criação do futuro Estado da Palestina e do Estado de Israel. Porém, há diversas controvérsias, isso acontece desde a fundação do país, em 1947. Só que dessa vez, com o apoio do Brasil, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, veio visitar o Brasil, coisa que nenhum outro primeiro-ministro havia sequer feito em toda a história. Além disso, ele também assistiu à posse do presidente Bolsonaro e teve diversas conversas, tanto com Bolsonaro quanto outros países que estavam aqui, e com Ernesto Araújo, nosso chanceler. Ele também fala de fazer diversos acordos comerciais com o Brasil para transferência tecnológica para nosso país, podendo nos ajudar em diversos assuntos, principalmente em segurança da internet e de salinização. Agora, falando dos Estados Unidos, há 12 anos atrás, os Estados Unidos era o nosso maior parceiro comercial, tendo sido substituído pela China após a crise de 2008. O que acontece é que o governo petista sempre apoiou a China e nunca gostou muito dos Estados Unidos, sendo que diversas iniciativas dos Estados Unidos durante essa época, aqui no Brasil, foram desfeitas ou foram desandadas, digamos assim. Porém, agora com o governo Bolsonaro, o presidente americano Donald Trump está otimista em querer aumentar as relações entre os 2 países e aumentar os acordos comerciais entre os dois bilateralmente, se aproximando cada vez mais do nosso país, apesar de ser nosso concorrente em alguns setores como a soja, que é nosso maior produto de importação hoje, que nós exportamos para a China, que não quer comprar a soja americana. Sobre a Bolívia, é um tema um pouco polêmico, porque o presidente deles, Evo Morales, já está no seu 4º mandato consecutivo, sendo eleito desde 2006. E o Evo Morales tem uma questão que ele era defensor das plantações de coca. As mesmas plantações de coca que serviam para os traficantes fazerem a cocaína e depois disso traficar ela internacionalmente. O BNDES até investiu numa rodovia na Bolívia, e essa rodovia é demais usada para o tráfico internacional de cocaína, principalmente para o Brasil. Além disso, Evo Morales também é conhecido por ter sido o cara que surrupiou a usina de refinaria da Petrobras em 2007, sem ter tido nenhum movimento do governo brasileiro para impedir isso. Gerou uma crise, porém não muita, porque o governo petista apoiava o regime do Evo Morales, então não teve um incidente diplomático na época, porém é uma questão muito frágil. Então hoje Evo Morales vem à posse do Bolsonaro para poder se aproximar do presidente Bolsonaro e não sofrer sanções. Além disso, tivemos a presença de outros países na posse de Bolsonaro também, como o presidente de Portugal, o presidente da Hungria, membros de outros países, como chanceleres de outros países da União Europeia, dos Estados Unidos,
Aqui da Argentina, nós tivemos o chanceler da Argentina vindo à posse de Bolsonaro, porque Maurício Macri estava de férias. Porém, também tivemos a presença de presidentes de todos os países aqui da América do Sul, quase. Mostrando a força e a potência regional que o Brasil é aqui e como nós podemos representar os países da América do Sul dentro do cenário internacional. Isso mostra o quanto o Brasil está voltando a ganhar a posição de destaque no cenário internacional que ele sempre deveria ter tido. Principalmente com toda a história do Rio Branco, por ter sido um dos únicos países, se não o único, a ter consolidado todas as fronteiras de seu país sem nenhuma guerra. Então, a história do Rio Branco é uma história linda. Eu espero que vocês, caso se interessem, vão pesquisar sobre isso. E o vídeo fica por aqui hoje. Espero que vocês tenham curtido. Compartilhem, deem like no canal. Inscrevam-se no canal também. Valeu, galera. Abraço. Inscreva-se no nosso canal youtube.com/mblniterói.